O Congresso do Peru aprovou com 76 votos a favor e 41 contrários e uma abstenção a abertura do processo de impeachment contra o presidente Pedro Castillo no último dia 14. A proposta foi defendida pela bancada de direita formada por 49 membros do partidos Revolução Popular, Avança País e Força Popular. A justificativa utilizada pelos parlamentares de direita é a falta de capacidade moral de Castillo para permanecer no cargo. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Tânia Bernoulli, que é professora ativista de direitos humanos em imigração e refúgio e coordenadora do Partido Peru Livre no Brasil. Boa noite, professora Tânia. Prazer falar com a senhora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada a vocês. Boa tarde a todos e todas. Tânia, explica pra gente, por favor, esse atual processo que o Peru vem vivendo de instabilidade política, pedido de impeachment contra o presidente Pedro Castillo. Quem está de fora aqui no Brasil, até porque a mídia local não dá muito ênfase nessa questão, eu queria que você explicasse pra gente exatamente qual é o processo hoje no Peru. Ok, vamos lá. Em princípio, o Peru vem de um histórico de décadas de governos muito neoliberais, com políticas de ultradireita, principalmente um legado do regime de Alberto Fujimori desde a década dos anos 90. Então, trouxe todo um legado e outros partidos que dialogam e se conformaram a raiz de toda essa época da ditadura genocida fujimorista e que hoje ele se traduz dentro do Congresso do Peru toda uma ofensiva restritiva que não deixa o governo de esquerda poder governar, por muitos motivos. Desculpe, escuto minha voz de retorno. É normal, É normal, pode seguir. Pode seguir. Com a questão dos motivos. Tá bom, tá bom, tá bom. A questão é que estes congressistas que solicitam esse pedido de vacância, eles simplesmente o objetivo é tirar o governo Pedro Castillo, que representou e representa toda uma luta dos povos peruanos, desde o Peru profundo, as províncias, os povos mais recônditos do Peru, que almejam muito uma mudança social, uma mudança estrutural e, sobretudo, a mudança da nova Constituição. Porque essa Constituição que hoje nós temos no Peru é fruto da ditadura fujimorista do ano 1993. Então, é uma Constituição que não é popular, absolutamente, totalmente restritiva, que favorece os interesses neoliberais das grandes elites, das multinacionais com contratos eternos e que saqueiam todos os recursos do território peruano, em sua maioria os recursos minerais, naturais, a extração do petróleo, e isso traduz imensas problemáticas. Há pouco tempo tivemos o problema do derrame na toda a costa peruana. E que não apenas foi feita uma denúncia, mas não existe hoje na previsão de nossas leis que essa empresa tenha que ser sancionada duramente, apenas foi feita a denúncia, ela não pode ser expulsa, porque a nossa Constituição não permite. Foram mais de 300 derrames de petróleo na nossa Amazônia, e hoje, no lugar de serem processados, a Pluspetro estão sendo processados os nossos povos indígenas dessa região, ou seja, é todo o contrário, é o país da impunidade. Então, esse Congresso que hoje quer bancar o Pedro Castillo não quer permitir absolutamente a reforma constitucional, a reforma do poder estatal, a descentralização do país e que continue que se impere o regime fujimorista, o regime totalmente neoliberal que flagela todo o povo peruano há décadas. Então, é um estado de exceção que não deixa governar o presidente. Muito bem lembrado, obviamente, né, por você. A gente teve 2018 e 2020 processos de impeachment, né?
Então, ou seja, existe uma instabilidade Sim. política imensa no Peru e, ao mesmo tempo, a vitória de Pedro Castilho trouxe uma esperança, até pela construção, foi uma campanha com base social muito forte, as rondas camponesas, toda essa mobilização popular que acabaram levando a vitória apertada, né, mas a vitória de Pedro Castilho. A minha pergunta é, como está essa mobilização hoje, com relação às defesas dele, e o quanto a mídia e a própria oposição têm criado essa narrativa de criminalização da esquerda e do Pedro Castilho? Então, a própria mídia, ela dialoga e totalmente confabulada junto com o regime de decisão fujimorista que até hoje está perpetrado nas entes do governo, né? Então, a mobilização popular hoje está recuada totalmente. Ouso dizer que uma grande parcela que votou por essa grande mudança, por esse grande cambio, está também bastante decepcionada porque se han esvaziado os temas, os debates sobre a nova Constituinte, a Assembleia Popular, o cambio estrutural do governo, o possível fechamento do Congresso, porque com esse Congresso, que é o Congresso mais rejeitado do mundo, dos 200 congressos que existem no planeta, é o mais rejeitado e Pedro Castillo somente acho que se é que conseguir chegar nesses 5 anos de governo, vai ser porque tem um governo, um congresso atroz, que o povo peruano, de 10 pobladores, 9 ou até os 10 rejeitam esse congresso. Então, o povo hoje não está sendo chamado para reclamar pela não vacância, ainda sendo o Partido Peru Libre, que ha levado ao governo Pedro Castillo, não consegue também construir uma narrativa de liderar as esquerdas no país e muito menos no exterior. Tem um espaço muito esvaziado hoje em dia que é necessário absolutamente ser preenchido, congregado em um processo conciliatório, que é necessário criar essa consciência, essa formação para as nossas comunidades em todo o mundo, que abracem e que defendam essa mudança, porque Pedro Castillo só vai conseguir segurar e trazer em pauta as promessas de campanha que foram feitas com a mudança estrutural, se tem de por meio todo esse clamor popular apoiando ele junto. Então, sem o apoio popular, sem a congregação de todas essas forças que hoje exigem em silêncio, mas muitas também levantando algumas vozes, é necessário serem escutadas e trazidas também para o cenário para que ele possa se gerar essa mudança. Não vai ser através dessas conciliações, o processo de diálogo com essa ultradireita fascista e genocida que o Peru tem enquistada no Congresso, que ele vai conseguir. O fascismo, ele não aceita diálogo, ele não aceita os possíveis acordos que foram feitos, até agora somente se baseou em acordos. Não existe nenhum país do mundo ter cambiado tantas vezes o gabinete ministerial como Pedro Castillo fez. Já desfilaram muitos ministros no governo Pedro Castillo. Ele não vai conseguir agradar para sempre eles, isso não existe. Sim. Prova disso é aqui o cenário político do Brasil. Sim. Um governo fascista. Então, não existe diálogo com o governo fascista. O que existe é trazer o povo para as ruas, chamar todas essas forças e conseguir implementar uma ordem que permita democratizar toda essa política social e econômica que precisa a gritos o país, o Peru, toda a região latino-americana, né? Porque não somente o Peru vive essa realidade tão frustrante que trouxe também em pauta e que agudizou essa crise. O problema, por exemplo, da pandemia, né? Falando nesse contexto de crise sanitária mundial que nós vivemos. Então, é muito importante que os novos compromissos desses líderes de esquerda que consigam governar, pero
trazendo também à tona as vozes do clamor popular que tem, né, em todos os países e que é necessário serem escutados. Sim, sem dúvida. Tânia, é possível afirmar que desde que Pedro Castilho se elegeu presidente legitimamente democrático no Peru, que tem uma união de umas forças que não aceita de forma alguma o governo de Pedro Castilho, e aí formaram-se um complô meio que mídia tradicional, judiciário e extrema-direita peruana, ou é equívoco pensar dessa forma? É que esse grupo, essa facção criminosa peruana que está enquistada dentro do Congresso, ela é uma herança da ditadura fujimorista, inclusive até antes dele, porque no governo de Alan Garcia já se cometiam atrocidades quando veio à tona toda a problemática do conflito armado no Peru, na época do terrorismo com o Sendero Luminoso, e também outras facções dentro dos espaços militares. Então, assim, é um legado, é um passado realmente sórdido de nossa história e que até hoje as vítimas continuam esperando justiça, reparação. Justamente hoje publicamos uma, desculpe meu portunhol, Imagina, publicamos tranquilo. um manifesto. É que é muito esse tema, esse capítulo da nossa história é indignante. E semana passada o Tribunal Constitucional revalidou o indulto que foi feito no ano 2017 pelo ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski ao ditador Fujimori, genocida, que está na cadeia e que agora apenas está aguardando a soltura, a liberação. Então, publicamos através do coletivo Peruanos do Bicentenário Residentes no Brasil, a qual também participo, um comunicado que rechaçamos totalmente esta ação e que vem praticamente a dificultar todos os processos internacionais de luta contra as violações de direitos humanos e que também é um insulto às vítimas, aos familiares, ao povo peruano, que até agora clamam por justiça, clamam por reparação, sobretudo esses casos tão horríveis que Fujimori foi autor, ele e toda a sua facção criminosa, na época que governaram o nosso país. Sem dúvida. Tânia, queria um pouco, é difícil debater num momento de tamanha crise e instabilidade política, mas queria perguntar para você, hoje, qual o principal desafio ou problema? A gente sabe que o Peru foi um recordista, ou um dos recordistas aqui na América Latina de mortes, a relação de mortes da Covid com a população, né? A crise sanitária pegou muito o Peru, a desigualdade social é bastante latente no país. Mas gostaria que você contasse para a gente hoje, no esteio de toda essa questão da crise de instabilidade política, quais são os principais problemas sociais do país? A implementação de um programa que melhore a educação, a estrutura dentro das nossas províncias, que possam levar carreteras, hospitais, escolas, eletricidade, água, saneamento, são problemáticas básicas que estão abandonadas há décadas, há centenares de anos no nosso país. Ou seja, não é possível que nos dias de hoje, onde se tem nas regiões de Cajamarca, Cusco, onde se exploram toneladas de milhões de minerais de petróleo na região amazônica, né, certos territórios, e do lado os povoadinhos, as pessoas não têm o que comer, as crianças não têm que vestir, andam descalços, sem sapato, em casinhas totalmente precárias, sem água, sem saneamento, sem escola, sem acesso sequer à educação. Então, estamos falando de uma desigualdade, uma crise social que está numa capilaridade imensa e uma desigualdade há décadas. Então, Pedro Castillo tem um desafio grande, sim,
é possível criar mudanças, é possível implementar uma política social e econômica, uma mudança estrutural imensa e profunda, mas isso somente vai poder ser construído juntamente com o apoio popular. No Peru, esse é o quadro hoje. Que terrível. E, infelizmente, ele não está conseguindo essa conciliação mais com o povo, ele está procurando a conciliação com a ultradireita. Isso não existe. Infelizmente, tem que ser mudada essa política, essa visão, para ele possa avançar. Ou então vai ser um governo de direita, vai praticamente ficar somente nesse limbo e fazendo uma política paliativa de apagar incêndio, mas isso não é a proposta socialista que foi defendida na campanha, né? Então tem que ter coerência nos nossos governantes e isso temos que reivindicar sempre. É como a imagem, eu fico pensando na imagem de uma pessoa com as mãos atadas, né? É muito parecido com isso, né? Porque se não tem governabilidade, não se consegue implementar. Tânia, agora me conta uma coisa. Explica ainda sobre o processo de impeachment, o que acontece se de fato Pedro Castilho sofrer um impeachment. Como que funciona aí? Aqui a gente sabe que é o vice-presidente, depois o presidente da Câmara e assim sucessivamente, que assume. Como funciona no Peru? É muito similar. Se vacam ele, entraria a vice-presidenta. Só que a gente sabe de que não vão aceitar Dina Boluarte ficar ali, porque ela também faz parte da proposta castillista, que Peru Libre também, né, colocou ela na vice-presidência, graças a toda essa popularidade e trabalho que realmente está registrado na história. E a gente foi muito, muito feliz por pertencer a esse histórico, a essa trajetória de luta, e que hoje continuamos apoiando, né? O Partido Peru Libre acho que fez um bom trabalho e ainda pode continuar fazendo muitas coisas mais, né? Mas temos que ter um processo mais dialogante e reivindicatório e apoiar a toda a população. Então funciona assim: Pedro sai, entraria a doutora Dina Boluarte. Duvido muito que ela se segure no governo. Com certeza o golpe vai ser mais forte ainda. Tânia, só para finalizar, a gente está com o nosso tempo quase chegando ao fim, mas eu queria te perguntar como é que está essa questão do diálogo de Pedro Castilho com os movimentos sociais. Parou? Continua? Está complicado? O que você pode falar para a gente? Está parado, né? A gente, inclusive, é muito importante que ele se acerque novamente aos movimentos, aos sindicatos, a todas as coletividades, aos moradores de todas essas regiões mais recônditas. É muito importante que ele congregue as forças que apoiaram ele e também os que não apoiaram, porque a proposta restritiva neoliberal, que foi enquistada também nos meios de comunicação e proliferada, as fake news também, a gente sofreu muito isso no segundo turno, né, das eleições. Graças a Deus não ganhou o fujimorismo, mas todo esse processo é importante que Pedro Castillo possa abrir mais o diálogo, propor a grande mudança, né, no nosso país, totalmente, e ir a todos esses setores que são necessários ser escutados para ele ter mais força e que a vacância não seja uma pauta mais uma vez, né, dentro do Congresso, que o Congresso teme a força que tem o povo quando vai e reclama pelos seus direitos. A gente já teve isso registrado no nosso país muitas vezes, quando aconteceu também a Marcha dos Quatro Sujos, quando o povo não aguentou mais a ditadura fujimorista, estado de exceção que a gente vivia lá. Milhões de pessoas se mobilizaram à capital, foi muito importante. Então, eu acho que hoje Pedro Castillo tem um compromisso de se acercar mais a seu povo. Certo, sem dúvida. E acho que serve, de certa forma, como um alerta para outros governos da Latinoamérica, o quanto o progressismo e as esquerdas têm que manter ou retomar as bases, né, Tânia? Exatamente. Os que apoiaram, os que não apoiam, porque as crises econômicas, sociais, recaem em todo o povo, não é somente questões partidárias, a grupos, a setores.
é a todos os povos da América Latina, hoje que se levantam no processo no Chile, o que aconteceu também depois do derrocamento da autoproclamada Yáñez na Bolívia, na Nicarágua, na Colômbia, que agora está liderando o partido histórico de socialista, de esquerda na Colômbia, e que importante que em maio possam eleger um líder de esquerda, Então, eu acho que o povo clama-se por uma mudança e todo esse povo tem que ser escutado, não é apenas chegar, levar no governo ao poder o líder, depois é ainda mais um trabalho mais forte junto com seu povo também, para conseguir concretizar com êxito uma política social justa e que abrace os direitos de todos os povos, Muito bom. Essa foi a Tânia Bernouin, ativista de direitos humanos, imigração e refúgio, coordenadora do Partido Peru Livre no Brasil. Tânia, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Obrigada a vocês. Boa noite. Boa noite, abraço.